E se eu te contasse que existe um paraíso tropical onde a criatividade jurídica floresce a ponto de permitir que você deguste uma gelada enquanto dirige, tudo dentro da lei? Um lugar tão peculiar que o Waze se rende, pois os endereços são mais um poema do que um mapa? E se, no meio da selva exuberante, um Boeing 727 ganhasse uma nova vida como um hotel 5 estrelas? Talvez você pense que estou tecendo uma fantasia, mas a Costa Rica é um palco de maravilhas que desafia qualquer roteiro turístico convencional. Prepare-se para desvendar 15 curiosidades estonteantes sobre este pequeno gigante da América Central, que vão te fazer repensar tudo sobre leis, costumes e o dia a dia. Algumas dessas revelações são tão impactantes que você vai querer dar um pause para absorver a informação. Outras são tão ousadas que podem mudar sua visão sobre o equilíbrio entre liberdade individual e as regras da sociedade. A Costa Rica é muito mais que um cartão postal de praias e vulcões. É um laboratório social a céu aberto, onde as normas são reinventadas, a natureza tem voz ativa e tradições ancestrais dançam com a modernidade de um jeito surpreendente. Se você sonha em explorar este país ou simplesmente adora descobrir culturas que desafiam a lógica, este vídeo vai te levar a uma aventura inesquecível. Antes de nos aprofundarmos nessas descobertas que vão balançar suas certezas, deixe seu joinha se você também se encanta com fatos culturais que parecem ter vindo de outro mundo. Inscreva-se no canal para não perder conteúdos como este, que desvendam os segredos mais bem guardados de países incríveis, tudo isso graças ao seu apoio. E ative o sininho para ser o primeiro a saber das novidades que podem transformar sua forma de ver o mundo. Curiosidade número 1. Na Costa Rica, os endereços são uma arte. Imagine a cena. Você chega em um país tropical e descobre que o GPS te deixa na mão, porque os endereços são mais uma obra de arte do que um código postal. Esqueça Rua das Flores, número 10. Na Costa Rica, as indicações são poéticas. 100 metros ao sul da Mangueira, ao lado da Casa Azul com portão de madeira. Essa originalidade nasceu da história do país, onde as ruas ganharam nomes depois das casas. Por séculos, as comunidades eram tão unidas que todos sabiam onde cada família morava. Com o crescimento, em vez de criar um sistema formal, o povo manteve a tradição das referências visuais. O resultado é um misto de fascínio e desafio. Entregadores precisam ser verdadeiros guias locais, decifrando cada detalhe. Turistas se perdem com frequência, mesmo com a ajuda da tecnologia. O correio funciona surpreendentemente bem, com carteiros que conhecem cada rosto e cada esquina. Para quem visita, a dica de ouro é procurar as igrejas. Elas são os pontos de referência mais confiáveis, presentes em cada comunidade e conhecidas por todos. Mas espere até descobrir o próximo costume, que pode causar um choque cultural nos banheiros costarriquenhos. Curiosidade número 2. O papel higiênico tem um destino diferente. Prepare-se para um dos maiores choques culturais. Na Costa Rica, jogar papel higiênico no vaso sanitário é um tabu. Ao contrário do que estamos acostumados, essa prática é vista como uma ofensa e pode causar sérios problemas nas tubulações. O sistema de esgoto foi construído com canos mais estreitos do que os usados em outros países. Essa característica técnica virou uma norma cultural, com lixeiras ao lado de cada vaso sanitário para o descarte do papel usado. A origem dessa tradição remonta aos primeiros sistemas de saneamento, quando os engenheiros optaram por soluções mais econômicas. Com o tempo, essa necessidade se tornou um hábito tão forte que persiste até hoje, mesmo em locais com encanamento moderno. Turistas desavisados podem causar entupimentos em hotéis e restaurantes, gerando constrangimentos e custos extras. Muitos estabelecimentos colocam avisos discretos para lembrar os visitantes. Mas se as regras de higiene são curiosas, espere até conhecer as leis de trânsito que desafiam a lógica. Curiosidade número 3. Dirigir e degustar? Na Costa Rica? Pode?
Prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre leis de trânsito. Na Costa Rica, beber cerveja enquanto dirige não é crime, desde que o nível de álcool no sangue esteja abaixo de 0,75%. Essa lei permite que motoristas apreciem uma bebida durante o trajeto, sem ultrapassar o limite da embriaguez. Essa legislação nasceu de uma interpretação peculiar das leis locais, que focam no estado do motorista, e não no ato de beber. A ideia é que um adulto responsável pode decidir sobre seu consumo, desde que não coloque outros em risco. Na prática, a polícia pode fazer testes de bafômetro a qualquer momento, e quem ultrapassa o limite enfrenta multa, suspensão da carteira e até prisão. A tolerância legal permite cerca de 2 latas de cerveja para um homem adulto, mas fatores como peso, idade e metabolismo influenciam essa margem. Turistas se surpreendem ao ver moradores comprando cerveja em postos de gasolina durante viagens. A cultura local valoriza a responsabilidade pessoal e dirigir embriagado é condenado mesmo com a permissão para o consumo moderado. Mas, enquanto beber e dirigir pode ser tolerado, existe uma prática quase banida dos espaços públicos. Curiosidade número 4. Fumar em público? Quase impossível. Em contraste com a tolerância ao álcool, a Costa Rica tem uma das leis anti-tabaco mais rigorosas do mundo. Fumar é proibido em quase todos os lugares públicos, incluindo parques, praias, restaurantes, bares, hotéis e áreas externas de estabelecimentos comerciais. Essa política foi implementada ao longo de 20 anos, começando com restrições em locais fechados e se expandindo para todos os espaços de convívio. O objetivo é proteger a população dos efeitos do fumo passivo e reduzir os casos de câncer de pulmão. As multas para quem fuma em locais proibidos podem chegar a $300, enquanto estabelecimentos que permitem o fumo podem pagar até $3.000 e serem fechados temporariamente. Fiscais de saúde fazem inspeções regulares e a população é incentivada a denunciar irregularidades. Para fumantes que visitam a Costa Rica, as opções são limitadas. Alguns hotéis têm quartos para fumantes, mas a maioria é totalmente livre de fumo. Praias públicas permitem o fumo apenas em áreas isoladas, longe de outros banhistas. Mas se as leis sobre o fumo são rígidas, prepare-se para uma prática que chocaria os mais conservadores. Curiosidade número 5. Nudismo? Discretamente aceito. Em uma reviravolta surpreendente para um país com forte influência católica, muitas praias da Costa Rica toleram o nudismo e o topless, principalmente em áreas turísticas. Essa tolerância não é oficial, mas as autoridades locais fecham os olhos para práticas que seriam polêmicas em outros países da América Latina. A aceitação cultural do nudismo surgiu com o boom do turismo internacional nos anos 80 e 90. Europeus e norte-americanos trouxeram costumes mais liberais e as comunidades costeiras se adaptaram para atrair turistas sem perder a receita. Praias como Manuel Antônio, Tamarindo e Guanacaste têm áreas não oficiais onde o nudismo é praticado discretamente. As autoridades toleram a prática desde que seja discreta, longe de famílias com crianças e sem causar perturbação. Essa flexibilidade cultural contrasta com as leis anti-tabaco, mostrando como a Costa Rica equilibra tradição e turismo. Visitantes devem observar o comportamento local e seguir as dicas sociais sobre o que é apropriado em cada praia. Mas se as praias de nudismo são surpreendentes, espere até descobrir onde um avião comercial virou um dos hotéis mais exclusivos do mundo. Curiosidade número 6. Um Boeing 727 transformado em hotel de luxo. No coração da floresta tropical, um Boeing 727 aposentado foi transformado em uma acomodação única. O Hotel Costa Verde transformou a aeronave em uma suíte de luxo suspensa nas árvores, oferecendo uma experiência que desafia as convenções hoteleiras. O avião foi usado pela South African Airways e pela Avianca antes de ser comprado pelo hotel em 2013. A transformação custou mais de $200 mil e envolveu a remoção do interior, a instalação de sistemas modernos e a criação de ambientes luxuosos que mantêm características originais.
A Suíca tem 2 quartos, banheiro com chuveiro, ar-condicionado, terraço panorâmico com vista para o Oceano Pacífico e acesso à ponte que conecta o hotel. Hóspedes relatam a experiência de dormir dentro de um avião enquanto macacos e preguiças circulam nas árvores. A procura é tão alta que as reservas precisam ser feitas com meses de antecedência. O conceito se tornou tão popular que outros países começaram a copiar a ideia, mas a Costa Rica mantém o pioneirismo nessa forma inovadora de turismo sustentável. Mas aviões transformados em hotéis são apenas o começo das maneiras inusitadas como a Costa Rica trata seus visitantes não humanos. Curiosidade número 7. Animais feridos têm hotéis de recuperação anti-humanos. A Costa Rica desenvolveu um dos sistemas mais avançados para a reabilitação de fauna silvestre, com centros especializados que funcionam como hotéis de recuperação para animais feridos ou órfãos. Esses estabelecimentos operam com protocolos rigorosos que minimizam o contato humano para garantir que os animais possam ser reintroduzidos na natureza sem depender de pessoas. O conceito de hotéis anti-humanos surgiu da necessidade de tratar animais selvagens sem criar vínculos que prejudiquem sua capacidade de sobrevivência. Veterinários e biólogos trabalham com equipamentos especializados, câmeras de monitoramento e sistemas automatizados para fornecer cuidados médicos, mantendo distância emocional dos pacientes. Esses centros tratam desde macacos órfãos até felinos feridos por atropelamentos. O processo de reabilitação pode durar meses ou anos, dependendo da espécie e da gravidade dos ferimentos. Alguns animais que não podem ser reintroduzidos se tornam embaixadores educacionais, ajudando programas de conservação sem serem tratados como animais de estimação. O governo costarriquenho investe milhões de dólares anualmente nesses programas, reconhecendo que a biodiversidade é um dos principais atrativos turísticos do país. Visitantes podem apoiar esses centros com doações, mas o contato direto com animais em reabilitação é proibido, para preservar sua natureza selvagem. Mas, enquanto animais feridos recebem cuidados especializados, alimentar animais saudáveis pode resultar em consequências legais severas. Curiosidade número 8. Alimentar animais selvagens é crime com multas pesadas. Enquanto muitos países desencorajam alimentar animais selvagens, a Costa Rica transformou essa prática em crime federal, punível com multas que podem chegar a $5.000. Essa legislação rigorosa não é apenas sobre proteger turistas de ataques animais, mas sobre preservar comportamentos naturais essenciais para a sobrevivência das espécies. A lei costarriquenha considera a alimentação artificial de fauna selvagem como uma forma de poluição ambiental que altera ecossistemas inteiros. Quando animais se acostumam com comida humana, eles perdem habilidades de caça e coleta, tornando-se dependentes de turistas e moradores. Esse ciclo vicioso resulta em populações animais malnutridas e comportamentos agressivos. Parques nacionais empregam guardas especializados que multam turistas flagrados oferecendo comida a macacos, preguiças, tucanos ou qualquer outra espécie nativa. As multas são aplicadas imediatamente, sem possibilidade de contestação no local, e turistas devem pagar antes de deixar o país ou enfrentar complicações legais. A fiscalização é tão rigorosa que até mesmo deixar comida desprotegida onde animais possam acessar pode resultar em penalidades. Hotéis e restaurantes são obrigados a usar lixeiras à prova de animais e armazenar alimentos em contêineres seguros. Guias turísticos certificados são treinados para educar visitantes sobre essas regras antes de entrar em áreas naturais protegidas. Mas, se você acha que as leis de proteção animal são rígidas, descobrir como a polícia pode abordar você vai surpreender ainda mais. Este é apenas o começo desta jornada fascinante pelos segredos mais bem guardados da Costa Rica. Deixe um valeu demais se você está gostando dessas revelações incríveis, porque seu apoio e ajuda financeira permitem que eu continue.
Embarque conosco nesta jornada de descobertas, onde cada curtida, cada comentário e cada nova inscrição impulsionam nossa busca por desvendar os mistérios que desafiam nossa compreensão do mundo, trazendo conteúdos exclusivos como este para o canal. Curiosidade número 7. Abordagens policiais inesperadas são uma realidade. Na ensolarada Costa Rica, a legislação confere aos policiais a prerrogativa de abordar cidadãos em locais públicos, mesmo sem suspeita prévia de delito. Essa prática, conhecida localmente como parada para averiguação, permite que as autoridades verifiquem documentos, situação imigratória e histórico criminal de qualquer pessoa, seja ela um cidadão local ou um turista desavisado. Curiosidade número 7. Abordagens policiais inesperadas são uma realidade. Essa permissão para abordagens aleatórias foi instituída sob o pretexto de reforçar a segurança pública e o controle da imigração. Os policiais podem solicitar passaportes, carteiras de identidade, comprovantes de entrada no país e até mesmo evidências de recursos financeiros suficientes para garantir uma estadia legal. A recusa em apresentar a documentação solicitada pode acarretar em detenção temporária até que a identidade do indivíduo seja devidamente confirmada. Para os turistas, essa realidade se traduz na necessidade constante de portar documentos originais, o que, ironicamente, contraria as recomendações de segurança de muitos outros países. Muitos visitantes são surpreendidos ao serem abordados por policiais em praias paradisíacas, parques exuberantes ou movimentados centros comerciais, especialmente porque essas abordagens podem ocorrer mesmo durante atividades completamente legais e pacíficas. Essa prática, embora defendida pelas autoridades como essencial para combater o narcotráfico, a imigração ilegal e o turismo sexual, gera controvérsia entre grupos de direitos humanos, que argumentam que os controles aleatórios violam os princípios fundamentais da liberdade individual. Hotéis e pousadas são obrigados a informar seus hóspedes sobre essa peculiaridade legal. Mas, além da obrigatoriedade de portar documentos, existe uma proteção que pode salvar suas finanças e que poucos turistas conhecem. Curiosidade número 6. O seguro de viagem é um escudo financeiro indispensável. Ao contrário de outros destinos turísticos, onde o seguro de viagem é meramente recomendado, na Costa Rica essa proteção se torna absolutamente crucial, dada a combinação dos altos custos do sistema de saúde privado e as particularidades do sistema público. Um simples atendimento de emergência em um hospital privado pode facilmente ultrapassar $10.000, enquanto procedimentos mais complexos podem chegar a custar mais de $50.000. O Sistema Público de Saúde costarriquenho, conhecido como Caja Costarricense de Seguro Social, teoricamente atende turistas em casos de emergência, mas os trâmites burocráticos podem ser demorados e o tempo de espera pode ser perigoso em situações críticas. Hospitais privados, por outro lado, oferecem atendimento imediato, mas exigem garantias financeiras antes mesmo de avaliar o paciente, negando tratamento àqueles que não podem comprovar capacidade de pagamento. Há relatos de turistas que se viram diante de contas superiores a $100.000 devido a acidentes ocorridos durante atividades de aventura, como tirolesa, rafting ou trilhas em vulcões. Alguns visitantes chegaram a ficar retidos em hospitais até que seus familiares conseguissem transferir dinheiro ou negociar planos de pagamento que se estenderam por anos. Portanto, seguros de viagem específicos para a Costa Rica devem abranger atividades de aventura, evacuação médica aérea e repatriação do corpo em casos de falecimento. Muitas apólices padrão excluem esportes radicais, deixando os turistas desprotegidos justamente nas atividades mais populares do país. Mas se você acha que os custos médicos são elevados, prepare-se para descobrir que até mesmo produtos básicos podem custar uma fortuna. Curiosidade número 5. Protetor solar e repelente, um luxo tropical. A Costa Rica impõe algumas das tarifas de importação mais elevadas do mundo sobre produtos de higiene pessoal, o que resulta em preços exorbitantes para itens essenciais como protetor solar e repelente de insetos.
Uma pequena embalagem de protetor solar que custa $5 nos Estados Unidos pode facilmente custar $25 em farmácias costarriquenhas. Essa distorção de preços é resultado de uma combinação de altas tarifas de importação, impostos sobre produtos considerados não essenciais e margens de lucro elevadas por parte dos varejistas, que se aproveitam da demanda cativa dos turistas. O governo classifica produtos cosméticos e de higiene como itens de luxo, aplicando impostos que podem chegar a 200% do valor original. A situação se torna ainda mais problemática devido à localização da Costa Rica, próxima à linha do Equador, o que resulta em intensa radiação solar durante todo o ano, e a presença de uma grande população de mosquitos transmissores de doenças como dengue, zika e chikungunya. Turistas que não trazem esses produtos de seus países de origem frequentemente sofrem queimaduras solares graves ou picadas excessivas, o que pode arruinar suas férias. Em resposta a essa situação, moradores locais desenvolveram mercados paralelos, onde produtos são contrabandeados de países vizinhos, como Nicarágua e Panamá, oferecendo preços mais acessíveis, embora com qualidade questionável. Farmácias em zonas turísticas mantêm estoques limitados para manter os preços artificialmente elevados. Mas, apesar dos altos custos dos produtos básicos, existe um aspecto da vida costarriquenha que pode literalmente adicionar anos à sua vida. Curiosidade número 4. Pura vida, um elixir da longevidade. A famosa expressão pura vida transcende a mera saudação casual na Costa Rica. Estudos científicos comprovam que essa filosofia de vida contribui diretamente para tornar os costarriquenhos uma das populações mais longevas e felizes do planeta, classificando o país como uma das 5 zonas azuis reconhecidas mundialmente. Zonas azuis são regiões onde as pessoas vivem significativamente mais tempo do que a média mundial, mantendo a saúde e a vitalidade até idades avançadas. A Costa Rica é o único país inteiro classificado nessa categoria, com uma expectativa de vida superior a 80 anos e índices de felicidade que consistentemente colocam a nação entre as 10 mais felizes do mundo. A filosofia pura vida enfatiza a gratidão, a simplicidade, a conexão com a natureza e a valorização dos relacionamentos interpessoais acima das conquistas materiais. Os costarriquenses trabalham para viver e não vivem para trabalhar, priorizando o tempo em família, o descanso adequado e atividades que proporcionam prazer genuíno, em vez de status social. Pesquisadores da Universidade de Harvard estudaram comunidades costarriquenses para entender como fatores culturais influenciam a longevidade. Eles descobriram que a combinação de uma dieta rica em frutas tropicais, atividade física regular por meio do trabalho rural, baixos níveis de estresse crônico e um forte senso de propósito comunitário cria condições ideais para um envelhecimento saudável. Mas se a filosofia local promove a longevidade, existe um aspecto demográfico que transforma completamente a dinâmica social do país. Curiosidade número 3. A Costa Rica, um paraíso para aposentados americanos. Mais de 50 mil cidadãos americanos escolheram a Costa Rica como destino permanente para a aposentadoria, criando comunidades inteiras onde o inglês é mais comum do que o espanhol e o dólar americano é amplamente aceito como moeda corrente. Essa migração em massa transformou regiões inteiras do país, especialmente na província de Guanacaste e em áreas costeiras do Pacífico. A atração não se limita apenas ao clima tropical e ao custo de vida mais baixo. A Costa Rica oferece um dos sistemas de residência mais amigáveis para aposentados estrangeiros da América Latina, conhecido como o Programa Pensionado. Candidatos que comprovam uma renda mensal de pelo menos $1.000 por meio de pensão governamental ou aposentadoria privada recebem residência permanente com benefícios significativos. Esses benefícios incluem isenção de impostos sobre a renda obtida fora da Costa Rica, o direito de importar um veículo pessoal sem tarifas, acesso ao sistema público de saúde e a possibilidade de abrir negócios locais. O programa é tão atraente que as listas de espera para a aprovação de residência se estendem por mais de 2 anos.
O impacto cultural dessa migração é profundo. Cidades como Tamarindo e Jacó desenvolveram infraestruturas completamente voltadas para residentes americanos, com supermercados vendendo produtos importados dos Estados Unidos, restaurantes servindo culinária americana e serviços médicos com profissionais bilíngues. Alguns bairros se tornaram verdadeiros enclaves culturais onde o espanhol raramente é ouvido. Mas se a presença americana é dominante em algumas regiões, existe uma atividade econômica que desafia todas as expectativas sobre a agricultura tropical. Curiosidade número 2. Café exótico, um tesouro nacional. O café costarriquenho não é apenas mundialmente famoso por sua qualidade, mas algumas variedades específicas estão entre as mais caras do planeta, chegando a custar mais de $100 por quilo devido a métodos de produção que beiram o extremo. O processo mais inusitado envolve alimentar civetas com grãos de café selecionados e coletar os grãos após passarem pelo sistema digestivo dos animais. Esse método, conhecido como café de civeta ou copi luwak costarriquenho, baseia-se na crença de que as enzimas digestivas dos animais fermentam os grãos de maneira única, criando sabores impossíveis de reproduzir artificialmente. Fazendeiros especializados mantêm civetas em cativeiro semilivre, oferecendo apenas os melhores grãos arábica cultivados em altitudes superiores a 1.500 metros. Outro método extremo envolve o envelhecimento de grãos em barris de rum por períodos que podem chegar a 5 anos, criando sabores complexos que combinam características do café com notas alcoólicas sutis. Alguns produtores experimentam com fermentação controlada, usando leveduras específicas, processos que podem levar meses para cada lote. A demanda internacional por esses cafés especiais é tão alta que a produção anual inteira é vendida antes mesmo da colheita, principalmente para mercados japoneses e europeus, onde os consumidores pagam preços premium por experiências gastronômicas únicas. Fazendas especializadas oferecem tours exclusivos, onde os visitantes podem participar de degustações que custam mais de $50 por pessoa. Mas se você acha que o café caro é surpreendente, a curiosidade número 1 vai abalar completamente sua percepção sobre como um país pequeno pode impactar o mundo inteiro. Curiosidade número 1. Sem exército com educação, uma lição para o mundo. Em uma decisão revolucionária que ecoou pelo mundo em 1948, a Costa Rica aboliu permanentemente suas forças armadas, tornando-se um dos poucos países do planeta sem um exército oficial. Essa decisão radical foi incorporada à Constituição Nacional e o orçamento que seria destinado à defesa militar foi completamente redirecionado para a educação pública, a saúde e a proteção ambiental. A abolição do exército não foi uma decisão pacifista ideológica, mas uma estratégia política pragmática do presidente José Figueires Ferrer após uma guerra civil devastadora. Ele compreendeu que um país pequeno e sem recursos naturais estratégicos nunca poderia competir militarmente com vizinhos maiores, mas poderia prosperar investindo em capital humano e diplomacia. Os resultados dessa decisão foram extraordinários. A Costa Rica desenvolveu um dos sistemas educacionais mais avançados da América Latina, alcançou taxas de alfabetização superiores a 98% e investiu pesadamente em tecnologia e pesquisa científica. O país se tornou líder mundial em energia renovável, obtendo mais de 99% de sua eletricidade por meio de fontes limpas. Diplomaticamente, a Costa Rica se posicionou como mediadora neutra em conflitos regionais, sediando negociações de paz e mantendo relações cordiais com todas as nações. Essa neutralidade armada permitiu que o país se concentrasse no desenvolvimento econômico por meio do turismo ecológico e da tecnologia, transformando-se na economia mais estável da América Central. A decisão de abolir o exército provou que o investimento em educação e meio ambiente pode ser mais eficaz para a segurança nacional do que os gastos militares.
Enquanto os países vizinhos enfrentaram décadas de conflitos armados e instabilidade política, a Costa Rica manteve uma democracia ininterrupta e um crescimento econômico consistente. A Costa Rica nos ensina que as escolhas mais radicais podem produzir os resultados mais extraordinários. Um país que decidiu trocar tanques por professores, soldados por cientistas e quartéis por universidades, conseguiu criar uma sociedade que desafia todas as convenções sobre poder, prosperidade e felicidade nacional. Essas 15 curiosidades revelam que a Costa Rica é muito mais do que um destino turístico tropical. É um laboratório social onde experimentos audaciosos em política, cultura e sustentabilidade criaram uma nação única que continua surpreendendo pesquisadores, visitantes e até mesmo seus próprios habitantes. Mas será que conhecemos realmente todos os segredos que este pequeno país esconde? Existem ainda mais mistérios culturais, leis bizarras e tradições chocantes esperando para serem descobertas? Que outros países ao redor do mundo mantêm segredos igualmente fascinantes que desafiam nossa compreensão sobre a sociedade humana? Se este conteúdo expandiu seus horizontes e fez você questionar tudo o que pensava saber sobre como as sociedades podem funcionar, deixe um valeu demais para mostrar seu apoio. Sua ajuda financeira por meio de curtidas, compartilhamentos e inscrições permite que eu continue investigando e revelando esses segredos incríveis que transformam nossa visão de mundo. Cada apoio faz a diferença para que possamos ir ainda mais longe nessas descobertas que conectam culturas e revelam a diversidade extraordinária do nosso planeta.